Iniciando a gravação. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar do capítulo 11, do Dogma e Ritual de Alta Magia, do capítulo 11 do Apocalipse e do... Peraí, por que não está aparecendo? Ah, pronto, agora está aparecendo, né? Opa, pronto. E do capítulo 11 do Apocalipse e do Arcano 11, o Arcano da Força, tá? Para quem está chegando agora, é importante salientar que o tarô, ele é a chave hermenêutica da obra, tá? Então, os 22 arcanos maiores do tarô são a chave hermenêutica da obra Dogma e Ritual de Alta Magia, do Eliphas Levi. O que a gente está fazendo aqui? A gente não está ficando somente na obra. A gente está traçando algumas conexões simbólicas, esotéricas, com os capítulos do Apocalipse, uma vez que um dos grandes temas do esoterismo contemporâneo é de que forma esses 22 capítulos do Apocalipse refletem os 22 arcanos do tarô e vice-versa, né? Então isso é um mistério, tá? Não há uma prova cabal de que uma coisa está relacionada com a outra, mas isso é um mistério esotérico. E também falar desse arcano maior, o arcano 11, o arcano da força. Lembrando que aqui nós estamos na tradição, ou melhor, na escola francesa do tarô, né? Aquela que o Eliphas Levi, Papus e o martinismo em geral trabalha. A gente sabe que a escola inglesa coloca o arcano 11 como sendo a justiça, e aí tem todo aquele debate lá do Edward White com Crowley, aquela coisa toda, aquela troca, né, de arcanos. A gente pode um dia falar sobre isso. Hoje a gente não vai tocar nesse assunto, mas fica aí para a gente falar um pouco depois sobre isso, tá? Então, seguindo adiante, vamos começar, que hoje tem muita coisa interessante e assim, e até de certa forma surpreendente. Vamos começar. Bom, a chave do um decenário. Um decenário aqui, obviamente, é o nome que se dá ao 11, tá? Se o denário é o 10, o 11 é um decenário. Então, como a gente sempre começa em todos os nossos vídeos, inclusive esses vídeos estão fazendo aí um sucesso aí no YouTube, tem muita gente assistindo, muita gente chegando no grupo por causa desses vídeos ultimamente. E eu tenho visto que em matéria da análise em português do Dogma e Ritual de Alta Magia, talvez essa produção seja a produção mais completa que tenha no YouTube ou na internet, né? Tá se tornando, pelo menos, porque aqui a gente está analisando capítulo por capítulo e fazendo conexões simbólicas esotéricas de modo geral, né? Indo para além da própria obra. Bom, o que é o número 11, né? Então a gente vai começar com essas considerações gerais. O número 11 é a chave da força, certo? Da cadeia mágica, da transição do inferior ao superior, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que afastar aqui é aquela coisa, mas eu olho no relógio e vejo 11:11 toda hora. Não é isso que a gente vai estar falando aqui, certo? A minha opinião sobre esses sinais, né, das horas, né, eu acho que tem muito a ver com transtorno de ansiedade, me desculpe dizer, porque quando você realmente para de dar atenção a isso, isso para de aparecer que é uma beleza, né? Então eu acho que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, porque essas horas iguais, elas aparecem de uma forma é, é, muito mais frequente do que a gente imagina, mas aí quando você começa a dar atenção, aí parece que aumentou, mas não é, né? Eu pude perceber isso. Então não vamos falar aqui sobre o 11:11 não, tá? A gente vai falar sobre a explicação esotérica, cabalística, esotérica e até alquímica também do número 11. Então, o número 11 tem a ver com proteção da corrente. Quem é de Umbanda sabe o que eu estou falando. A corrente de Umbanda, né? Os médiuns, aquela gira, né? O sabá das bruxas, a questão do círculo. Então, a proteção da corrente, ou seja, aquela energia, né? Aquela força, eu prefiro usar o termo força do que o termo energia. Depois eu vou explicar por quê. Uma força que retroage sobre a corrente, protegendo ela, porque é fruto justamente dessa devoção e dessa elevação dos participantes. Tem a ver com a força espiritual, não necessariamente a força física, mas essa força moral, essa força do combate, essa força meio que São Miguel também, né? Essa força de se levantar, essa força de eu vou lá e faço, essa força da determinação também, a gente vai ver que tem a ver sobre isso. Obviamente tem a ver com a determinação firme, né? Lembrando que o 11, ele lembra duas colunas, então lembra firmeza, né? E lembra também o mais um, dois, a papisa, né? A papisa ela está sentada no trono, então ela é firme. Então tem uma determinação firme.
A relação com a Séfira oculta, a Séfira da África, a 11ª Séfira da Árvore da Vida, então a gente vai fazer algumas relações, né, do porquê que o 11, o que tem a ver o 11 com a 11ª Séfira, e o 11º mandamento. Você vai dizer assim, Anael, mas não é só 10 mandamentos? Sim, o 11º é o amais uns aos outros. Então, o 11º mandamento é o mandamento que o Cristo resume, né? Então, isso traz uma chave sobre o número 11. A ideia de que ele é, vamos dizer assim, ele é o resumo do 10, né? Ele é, se o 10 é o retorno à fonte, o 11 é o começo desse retorno a essa fonte. E a gente começa como? Amando uns aos outros como a nós mesmos, né? Ou seja, através de uma orientação ético-moral, né? Uma orientação ética que se inclina e cujo horizonte é a alteridade, é o outro, é o respeito do outro, né? E aí, obviamente, todos o humanismo que vai se desenvolvendo na modernidade tem raízes aqui. A 11ª estação da Via Dolorosa, são 14 estações, e dizem que antigamente eram apenas 11, né? E aí, se você for pesquisar, a 11ª estação da Via Dolorosa, que é a Via Crucífera, né? Jesus é pregado na cruz, e isso é muito interessante porque, como na escola francesa, o arcano da força vai estar ligado ao planeta Marte, essa ideia de pregado na cruz é muito marciana, a começar que o prego é um ferro, o ferro é um material de Marte, né? Então, para aqueles que apostam numa associação do arcano da força com o planeta Marte, lembrando que na escola francesa o arcano da força está ligado ao planeta Marte, a gente vai ver essas relações, e lá na escola inglesa é outra relação, tá? O Caio pode até lembrar qual é, que eu não estou lembrado agora qual é a força seria quem, pode até lembrar no comentário de repente. E aí, outra associação também é Judas Iscariotes e Matias. Por que Judas Iscariotes? Porque assim, eram 12 discípulos, né? Quando Judas Iscariotes ele trai o Cristo, ele é praticamente expulso, essa coisa toda, fica 11, né? Ah, tá aí, na inglesa ele colocou aqui, comentário aí, gente. Então, quando saiu o Judas, ficou 11 apóstolos. Ah, Força Leão, na inglesa, sim, sim. Pois é, na francesa é Marte. A gente vai ver que eu acho que tem, assim, indícios de ambos, né? E isso é o poder do simbólico que a gente tem que entender desde já, né? A gente tem que entender que o símbolo ele nunca se esgota. O símbolo ele permite infinitas interpretações, né? Ele tem um campo semântico muito aberto. Isso é a beleza, é o poder do simbólico, né? Então, tudo que você vai procurar no símbolo ele vai ter, né? O símbolo ele fala. Então, Judas Iscariotes, porque quando ele sai, ficam 11 discípulos. E é o discípulo que substitui o Judas Iscariotes é o Matias. Então tem a ver com essa coisa de saiu um, aí criou desarmonia e entrou outro, né? E aí volta-se a harmonia, né? Então tem sai um, fica 11, né? Entrou mais um. Então essa ideia do um mais um tem muito a ver com essa ideia do 11, tá? Ponte entre o ser e o nada. A gente vai ver muito sobre isso. Por isso que está associado da AF, né? Da AF como Séfira oculta, como Séfira do abismo. Então a gente vai ver que o 11 tem a ver com essa ponte entre o ser e o nada. Para voltar ao ser, né? Porque a gente sabe que esse simbolismo do ser e do nada, o ser é o número 1. O nada é o número 0. 1 mais 0, 10. Né? 1 e o 0 formam o número 10. E o que seria o 11? O 11 seria o ser e o nada para voltar ao ser. Né? Então, esse para voltar ao ser seria como se fosse a presença desse mais 1, que somado mais 10 daria 11. E a integração entre desejo e vontade. Sim, desejo e vontade, na tradição filosófica ocidental, muitas vezes não é sinônimo. Pelo contrário, às vezes é até opostos, né? O desejo, ele teria algo a ver com um sentimento, um sentido, né, um instinto involuntário, teria a ver com a natureza, e vontade teria a ver com a razão, com aquela firme determinação racional de perseguir os passos necessários para alcançar tal coisa. A vontade seria mais ou menos nesses termos, né? Bom, e aí, o que acontece? Vamos seguindo. Vamos seguindo aqui. Bom, leitura. O 11 pode ser visto como um número liminar,
no sentido de que ele está entre a estabilidade do 10 e o caos ou transformação do 12, que simboliza, por exemplo, um novo ciclo, né? Os 12 apóstolos, os 12 signos, etc. Para a Dasein Análise, Dasein Análise, agora vocês vão ter que me aguentar falando de Dasein Análise, porque eu estou muito empolgado com isso, então eu fiz conexões muito fortes com Dasein Análise. Então quem já gosta do Heidegger aí, chega junto, porque a piração vai ser muito grande aqui. Mas são só pontos analógicos, tá, gente? É porque eu estou falando aqui para a galera da comunidade esotérica, então essa ponte que eu vou fazer com Heidegger é para esclarecer os esotéricos, tá? Não é para sustentar nada academicamente. A academia não está muito nem aí para esse tipo de esoterismo que a gente trabalha aqui, e tudo bem, é problema deles, né? Bom, é problema de vocês, acadêmicos. Bom, então aqui, vamos fazer essas pontes, mas o interesse é a elucidação de aspectos esotéricos, tá? Então, para a Dasein Análise, a existência humana é uma constante transição entre o ser e o nada. Por que uma transição entre o ser e o nada? Porque é mais ou menos assim, você é um ser jogado no mundo, e você é atravessado pela liberdade, né? E essa liberdade, quando você escolhe uma coisa, você está deixando várias outras para trás. Então, o sentimento de culpa, ele não é uma coisa só humana, ele é ontológico. Ele faz parte do próprio ato da liberdade, né? Então, ele é estruturante, tá? A culpa é um dado da existência. Então, ela não precisa necessariamente ser evitado, né? Então, essa liberdade entre aquilo que se é e aquilo que se pode ser traz essa condição da nossa existência humana, que o Heidegger vai chamar de Dasein, falando aqui a grosso modo para a gente entender, tá? É um pouco mais complexo que isso, mas é só para a gente entender. A nossa existência é mais ou menos isso. Ela é marcada por esse lançar-se ao nada, né? A esse infinito de possibilidades. O 11 poderia simbolizar a vivência na fronteira entre esses dois estados, né? Que justamente a liberdade é essa fronteira. É a busca por sentido no nada existencial que leva o ser humano a projetar-se em direção ao possível. Essa transição envolve enfrentar a ansiedade e o nada para encontrar um novo modo de ser. E aí tem os conceitos de angústia, que já seria entrar mesmo muito na filosofia do existencialismo, etc e tal. Mas aqui é para a gente entender que o 11 tá simboliza essa condição do humano, né, desse projetar-se para possibilidades, né? Dessa coisa do modo radical da liberdade no mundo. Essa condição de sermos livres. Bom, e aí é o seguinte. Vamos trabalhar aqui algumas noções do número 11. O 11 simboliza a transcendência do ordinário, superação da completude simples. O número 10, em muitas tradições, representa completude e fechamento, como os 10 mandamentos ou as 10 séfiros da Cabala. O 11, por ultrapassar essa estrutura, simboliza a ruptura ou ir além do que é visto como completo. Em termos existenciais, isso pode ser lido como a superação da vida inautêntica, onde o indivíduo está em uma situação de conformidade. A vida inautêntica é como se você viver a manada, viver o povo, né? Viver aquilo que coletivamente se estabelece que é a vida. E a vida autêntica seria aquela vida que faz sentido, né? Radical, mas é uma descoberta, essa autenticidade, tá? Ela não se apresenta assim de imediato, senão não seria necessário uma terapia da analítica, por exemplo. Mas a autenticidade ela tem um preço, né? E ela gera angústia também. E tem que ter coragem para ter uma vida autêntica, mas, no entanto, não há alta saída. Se você quiser encontrar a plenitude, vamos dizer assim, existencial e psicológica, é você caminhar no sentido da vida autêntica. A gente vai entender um pouco o que é isso. Tem muito a ver com o Arcano 11, no sentido de que a vida autêntica não é uma negação do corpo, dos instintos, dos desejos, né? É uma harmonia entre mente e desejo, entre vontade e desejo. Essa coisa de não negar, mas acolher, né, esse leão. Então isso tem a ver com certa autenticidade, né? O reconhecimento da nossa finitude. Esse leão, ele vai simbolizar bastante nossa finitude humana. E a vida autêntica é uma vida para a morte, é um ser para a morte, ou seja, a consciência da nossa finitude, que nós vamos ter um fim. Isso confere sentido à vida, né? E é muito bizarro isso, se você parar para pensar, se nós fôssemos imortais, né? Aí sim é que a vida não teria nenhum sentido, né? Ou seja, a vida ganha sentido por conta da finitude. Porque nós vamos morrer um dia, é que nós acordamos cedo, vamos trabalhar, vamos fazer faculdade. Se nós fôssemos imortais, eu faria daqui a 300 anos filosofia, eu faria daqui a 1 milhão de anos sociologia, mas não.
porque no nosso horizonte está colocada a ideia do fim, isso paradoxalmente confere à vida uma tarefa, né? Confere à nossa existência a tarefa ética de procurar o sentido, né? Olha, procura o sentido que isso aqui não é eterno, não, né? Pra você ver. Onde o indivíduo está em uma situação de conformidade. O 11 seria, então, o impulso de romper com as estruturas pré-estabelecidas e buscar algo mais profundo ou autêntico. Retomando a questão do sei do nada. Entre o sei e o nada, limite e transição. O 11 pode ser visto como um número liminar, no sentido de que ele está. Ah, isso aqui acabou repetindo. Peraí, pede pra cá. A dualidade existencial. Na numerologia esotérica, o número 11 muitas vezes simboliza duas forças em tensão: o espiritual e o material, aqui simbolizado, obviamente, pela mulher e pelo leão, né? Na verdade, em todo o tarô, nós temos o ternário teosófico, como bem lembra o Papos, né? Natureza, homem, Deus. O leão é a natureza, a humanidade é aqui, no caso, a mulher, e Deus, o divino, a divindade é o chapéu, né? Aqui, o que está aqui por cima. Então, sempre o chapéu está ligado à divindade, ao humano e à natureza. Natureza, homem, Deus. Então, todos os arcanos do tarô vão expressar essa trindade que, pasmem, né, o Schelling vai dizer que tem tudo de filosofia. Isso, na verdade, não tem nada de teosofia e de misticismo. Isso é filosófico, né? Esse Deus, homem e natureza é filosófico. Eu, por uma vez, eu fui cascaviar, ver as origens disso, e as origens dessa ideia de Deus, homem e natureza tá lá nos estoicos, né? Tá lá na ideia de alma do mundo, né? O sujeito, o mundo e a alma do mundo. Então, tá por lá tá a raiz disso. E, de algum modo, é interessante observar que esse sistema teosófico, né, esse ternário teosófico, Deus, homem e natureza, que o Samartin explora muito com a sua obra O Quadro Natural, das relações entre Deus, né, o universo e o homem, na sua grande obra, esse ternário ele é a expressão do Dasein, né? Ele é a expressão da condição humana. Dasein é a palavra alemã que o Heidegger usa para caracterizar isso que é o modo humano de estar no mundo, né? Mas por que seria o Dasein? Porque o que é o modo humano de estar no mundo? Essa é a ponte entre a natureza e o espírito. Essa ponte entre a natureza, o leão e o espírito é o ser humano, é o Dasein. Né? Ou seja, nós nascemos, nós não pedimos para nascer, a natureza cuspiu, pariu aqui a gente, né? Tá aqui o leão. No entanto, nós temos que fazer alguma coisa com isso, né? E nós podemos sucumbir à natureza, voltar para ela, nós podemos se elevar ao espírito. Por isso que nós somos seres livres, né? Podemos subir ou podemos descer. Então, esse ternário Deus, homem e natureza, no fundo é uma metáfora da condição humana. É uma metáfora do modo humano de estar no mundo, né? Olha como é interessante isso. Porque a chave é o homem, a chave não é a natureza. A chave é o ser humano, né? É isso que a gente tem que entender. Os antigos, o paganismo, ele parou aí, né? Ele foi na ideia de que a chave estava na natureza. Aí veio o hermetismo alexandrino e começou a dizer, olha, mas o ser humano, ele é o grande milagre do universo. Já começa um certo humanismo, né? Mas só lá no neoplatonismo florentino, com Pico della Mirandola, é que o ser humano vai ganhar mesmo essa centralidade, dizendo, olha, tudo bem, a natureza é importante, mas a gente explica a natureza olhando para o homem, porque é no homem que está a cabala, é no homem que está a história do divino, da natureza e dele mesmo. O homem, ele é uma mitologia, ele é uma história, ele é um livro, né? Esse livro é o livro da relação entre Deus, o homem e a natureza. Ou seja, a própria condição humana seria esse livro. Por isso que Jacob Boehme já vai frisar na ideia do homem também, né, o homem como a grande chave, né? Ou seja, ao invés de tentar explicar o ser humano pela natureza, como faz a ciência moderna, o Boehme, né, e o Renascimento quer fazer o contrário. Ele quer explicar a natureza a partir do ser humano. Se o ser humano tem uma consciência, a natureza também tem uma consciência. Se o ser humano tem uma alma, a natureza também tem uma alma. Se o ser humano tem desejo, a natureza também tem um desejo. Se o ser humano é capaz de vontade, a natureza também é capaz de vontade. Então, explicar a natureza a partir do humano projeta no horizonte o conceito de alma do mundo, né, que no Renascimento eles vão traduzir para spiritus mundis no latim, né? Então perceba que já é uma figura masculina, né? A alma do mundo é pagã, ali é ali do hermetismo, né? A ânima do mundo, a mãe do mundo. Quando chega ali Jacob Boehme, no Renascimento, já se fala em spiritus mundis, e aí esse céu estrelado, essas forças da natureza,
você associar isso ao Espírito Santo não era uma heresia, assim, das brabas, não, fazia parte bastante da mentalidade do Renascimento. Não é à toa que o Giordano Bruno vai dizer que o Espírito Santo é o universo, né? É as forças naturais expressas na natureza. Então, a natureza é a expressão do Espírito Santo. E também, obviamente, da mãe divina e da alma do mundo, né? Os pagãos também estão certos nesse sentido. Bom, então, na numerologia esotérica, o número 11 muitas vezes simboliza duas forças em tensão, o espiritual e o material, a luz e as sombras. Para Dasein Análise, e vocês vão me aguentar falando sobre isso até umas horas, tá? Daqui para frente, até vocês estudarem Dasein Análise também e compartilharem conversas sobre isso. Bom, para Dasein Análise, isso pode refletir a tensão interna do Dasein, a condição humana, né? Que está sempre dividido entre a vida inautêntica, conformidade, tranquilidade, o falatório, essa é a vida inautêntica, né? E a busca por autenticidade. O 11 seria, então, o número que representa essa luta interna, a divisão existencial que leva o ser a questionar sua própria natureza e o seu projeto de vida. Então, é como se essa mulher abrir a boca do leão para perguntar assim, mas que diabos é isso mesmo? O que é isso aqui? O que é essa natureza? O que são esses meus desejos? O que são essas minhas vontades? Né? E, obviamente, que isso nos lembra o processo da psicanálise, da psicologia também, questão de conhecer nossos desejos mais profundos, né? Ter clareza sobre eles, né? Fazer análise, perguntar a um psicólogo, fazer psicoterapia. Eu tô fazendo psicoterapia, por isso que eu tô falando muito dessas questões, tá? Acaba ressoando aqui, né? E é isso mesmo. Bom, então, anseio pela plenitude, a busca pela totalidade perdida. Enquanto o número 10 pode representar a conclusão de um ciclo, o 11 pode ser visto como o anseio pelo que transcende essa completude, pela realização plena que ainda está por vir. Na das análises, isso pode ser interpretado como movimento do Dasein, a condição humana, em direção ao que Heidegger chamou de o ser no mundo, ou modo de ser mais integrado e conectado à verdade existencial do ser. O 11, assim, reflete a incompletude intrínseca da existência humana e o desejo de alcançar uma totalidade mais profunda. Esse abrir a boca do leão é reconhecer essa incompletude, que nós temos uma raiz animal, que nós somos animais, né, que nós temos uma natureza dentro de nós que precisa ser respeitada, né, e que aspira a justamente encontrar essa plenitude dela mesma através de nós, né? Nós somos a ponte entre a natureza e o espírito. Engraçado que até o Nietzsche, né, lá no Zaratustra, vai dizer que o ser humano é uma ponte entre um animal e o além do homem, né? Se quiser fazer aqui uma analogia ressalvando, claro, obviamente, os devidos contextos, né, e as devidas problemáticas, mas só que uma curiosidade, eu estou dizendo que o Nietzsche é um esotérico, não, pelo amor de Deus, tá? Eu só fazendo uma analogia. Bom, vamos agora para as palavras do Eliphas Levi. Para apoderar-se do grande agente mágico, duas operações são necessárias: concentrar e projetar. Palavras de Eliphas Levi no Dogma e Ritual de Alta Magia. Preste atenção. Em outros termos, fixar e mover. O autor de todas as coisas deu para a base e garantia do movimento a fixidez. O mago deve agir da mesma forma. Olha aqui a figurinha do mago condensando aqui na mesa e espalhando aqui com a sua varinha. Fixar e mover. Então, o Eliphas Levi, ele vai dizer que basicamente é nisso que se pode resumir a operação mágica, que justamente é a operação da própria natureza, do espírito, né, do próprio Deus, né. Então, é uma verdade cosmogônica, teogônica e antropogônica, vamos dizer assim. Aí eu faço um comentário, Anel Kairos. O número 11 repete duas vezes o número 1, o arcano do mago, né. Então, o 11 é dois magos, né, 1 e 1. E este arcano sugere a ideia de concentrar e projetar com suas mãos, uma para o alto e uma para baixo. Interessante, né? Continuando. Eliphas Levi. O entusiasmo é contagioso, dizem. Por quê? É que o entusiasmo não se produz sem crenças firmes. A fé produz a fé. Crer é ter uma razão de querer. Querer com razão é querer com uma força. Olha o arcano da força, indiretamente mencionado.
Não direi infinita, mas indefinida. Tem uma galera por aí que diz que o Eliphas Levi já pensava essa coisa de que o Arcano 11 seria, na verdade, a justiça e ele encobriu isso. Bom, aqui no capítulo 11 ele fala claramente da força, né? Mas enfim, todo homem que tem preconceitos e temores, todo indivíduo apaixonado e escravo de suas paixões é incapaz de reunir ou coagular, conforme a expressão de Kunrat, a luz astral ou alma da Terra. Heinrich Kunrat é um autor muito interessante para as nossas futuras investigações, tá? Principalmente quando se vai falar de cabala cristã, ali de cabala do Renascimento e cabala hermética. É um autor que eu acho que um dia a gente deveria se demorar. E aí eu já comunico a vocês que uma ideia que eu tô tendo é no próximo ciclo de estudos, quando a gente terminar o dogma ritual, a gente fazer um estudo do hermetismo pagão e cristão, um estudo completo do hermetismo, né? O hermetismo pagão, aquele do corpus hermético, para contemplar a galera que é pagão aí do grupo, né? Que tem uns pagãos hereges aí, condenados ao inferno. E o hermetismo cristão, claro, para satisfazer os meus interesses espirituais e tá tudo certo, né? Porque eu me fleto com o hermetismo cristão e eu vou converter todos vocês a Jesus Cristo. Vocês sabem disso, esse é o objetivo desse estudo. Então, mas brincadeiras à parte, esse é o pensamento, a gente estudar o hermetismo no próximo ciclo, tanto do corpus hermético como aquele lá de Florença, com Pígio de Mirândola, Marcílio de Fitino, pega um pouco do Cornélio de Agripa, do Heinrich Kunrat, né, do Reuchlin, do Guilherme de Posteiro, aquela cambada ali que vão ser as raízes do Eliphas Levi, do martinismo, tudo que depois se chamou de ocultismo, a base é esse hermetismo neoplatonista, esse neoplatonismo florentino do Renascimento, né? Então, do hermetismo ali cristão. Então, é uma ideia para a gente ver aí com calma, discutir, mas eu estou muito nessa ideia, porque aí satisfaz ambos os lados, né? Bom, então, continuando. Vamos passar aqui, continuando. Opa. Ah, sim, eu coloquei aqui, ó, o crer, né? A mulher aqui apontando para o crer e o leão para o querer, né? Ou seja, se o crer é firme e ancorado no divino, o querer vai junto, né? Então é como se a fé ela tem uma força mágica de direcionar essa energia instintiva do leão, né? Então, os animais são assim, né? Quem tem cria gato, cria cachorro, sabe disso, né? Às vezes ele sabe, ele obedece pelo sentimento que você olha para ele, pelo jeito que você olha para ele, não porque você tá falando, né? Ele sente a sua energia. Se você tá bem, né? Você tá olhando para um canto, ele vai olhando também. Então o animal ele sente, então ele é como se a natureza quisesse dizer, olha, eu vou para onde você estiver me orientando, então me oriente direito, né? Então assim, então esse querer tá ligado ao leão. Bom, sobre a cadeia mágica, né? Que é a chave filosófico-mágica do Eliphas Levi para o Arcano 11. O que é a cadeia mágica? Só um minutinho. Fazer a cadeia mágica é estabelecer uma corrente magnética, que se torna mais forte conforme a extensão da cadeia. A ação da corrente é arrastar, e muitas vezes exaltar fora das medidas as pessoas impressionáveis e fracas, nervosas, os temperamentos dispostos aos histerismos ou às alucinações. Obviamente que o Ulisses Levi, ele tem uma perspectiva de que essas cadeias mágicas, como a gente vai ver, são uma tentativa da própria natureza de reformar as religiões que estão muito petrificadas, o espírito verdadeiramente religioso, mágico, mas ao mesmo tempo ele tem uma crítica ao modo moderno como isso está sendo feito, como isso era feito, né? E é o caso do espiritismo americano, ainda não é o kardecista francês, mas ele vai falar mais do americano. Mas não deixa de ser o espiritismo, a gente vai ver isso na frente. E eu avisei que quem for espírita hoje traga o seu calmante, tá? Porque o negócio aqui vai ser forte para cima do espiritismo. Então, assim, ele tem uma crítica ao modo moderno como se entende a produção de cadeias, né? Não a ideia de formar uma cadeia mágica em si. Porque o espiritismo ele se propunha como ciência daquilo e colocava esses saberes do hermetismo, da cabala, como superstições obscuras do passado, né? E Eliphas Levi, como todo bom ocultista, tem essa índole romântica, né? De entender que, na verdade, não. É no passado que tem a sabedoria mais profunda que o mundo moderno. Então, a cabala, a alquimia, a magia, a astrologia tem chaves profundas para o nosso mundo. Então, esse é o espírito romântico, né? O espírito do espiritismo, ele não é romântico, ele é cientificista, progressista, mecanicista, cartesiano, né?
na ideia de que a modernidade superou com a sua racionalidade os preconceitos e superstições do passado. Então é mais ou menos isso que o Levi vai criticar. Bom, e aqui eu coloquei, né, um círculo de Umbanda, essa ideia da cadeia magnética, né? É como se essas forças aqui tem basicamente o 11 colocado, né? Aqui nós temos o 0, né, do 10. Aqui nós temos o 1, que é a energia que se forma, né? E o 11 seria a própria corrente como um todo. Seria a totalidade dessa manifestação. Bom, Eliphas Levi. Fixar um volátil. É preciso volatilizar o fixo. Em outros termos, materializar o espírito. Olha aqui a materialização do espírito. O espiritismo. Qual é a chave do espiritismo? Materializar o espírito. A ideia que ele pensa fazer, né? Ou seja, pega lá do mundo espiritual e traz para cá, né? A palavra mais sublime não é o... Ó, é preciso agora espiritualizar a matéria. Qual é o símbolo que representa a espiritualização da matéria? Dito pelo próprio Livro Levi, o Bafomé. Espiritualizar a matéria. O bode aqui é a matéria, mas esse fogo é do Espírito Santo, né? Então a matéria está sendo o quê? Está sendo alquimizada, está sendo transmutada, né? Aqui é um símbolo alquímico, cabalístico e hermético, né? Não é um ser, não é uma entidade a ser adorada, né? É um símbolo cabalístico hermético, né? Então, o trabalho do ocultismo é espiritualizar a matéria. O trabalho do espiritismo é materializar o espírito. Por isso que você vai ver muitas críticas ao espiritismo vindo dos ocultistas. E pouca gente explica isso, né? De maneira bem detalhada aqui na internet. Que essa crítica tem razões políticas? Sim, tem razões políticas. São dois discursos sobre a espiritualidade que disputavam espaço no século XIX. Tem razões sociológicas? Tem razões sociológicas. O espiritismo representava uma classe média mais iletrada, né? Pois é, o Papos tinha uma perspectiva mais integradora entre espiritismo e ocultismo, né? Interessante isso. É como se o espiritismo fosse o ensino médio, né? E o ocultismo fosse a universidade. Eu acho que, inclusive, ele faz essa comparação, né? Bem lembrado, Caio. E aí, o que acontece? E o trabalho do ocultismo é justamente pegar essa matéria, né, grosseira, e espiritualizá-la, ou seja, dar a ela experiências transcendentes, profundas, com estudo, com devoção, com práticas mágicas, com ascese, com fazendo bem aos outros, com projetos sociais, projetos políticos, projetos de vida. Então, a espiritualização da matéria é a nossa própria vida. Nossas próprias ações, quando orientadas com esse fim, estão trabalhando o que se diz o ocultismo. É claro que esse debate entre ocultismo e espiritismo tem outras nuances que eu não vou explorar aqui para a gente não se estender muito. Mas nessa frase do Eliphas Levi, me parece muito claro o que ele está falando. Ele está falando dessa tendência de materializar o espírito, né? E aí eu lembro do Papa, lembrando do Papos, tem muita gente que diz que o Papos tinha essa perspectiva conciliadora entre espiritismo e ocultismo, justamente porque ele queria se colocar no meio do caminho entre a sociedade teosófica e o espiritismo, né? A sociedade teosófica da Blavatsky fazia críticas severas ao o espiritismo reagia criticando severamente a Blavatsky, e o Papos ali dizendo, olha, aqui no martinismo a gente acolhe todos os dois, né? Meio que me parece assim, perdão, eu gosto muito de Papos, mas me parece assim nesses termos, quando o Edir Macedo, quando a galera lá da Universal diz que tá rezando pro católico, pro espírita, que não importa com a religião, ele recebe ali a oração, né? Então, tem gente que vai falar de uma perspectiva assim, mercantil, mercadológica dessa postura do Papos, mas, obviamente, é uma postura integradora que é mais, vamos dizer assim, menos radical e, portanto, muito provavelmente mais próxima de uma razoabilidade real e interessante, né? Sempre as perspectivas mais razoáveis são essas perspectivas integradoras e não as radicais, né? Então, assim, é entendível esse processo, essa perspectiva. Bom, então vamos aqui. Eliphas Levi falando do espiritismo. Eu coloquei o Allan Kardec, mas aqui ele está falando provavelmente do espiritismo americano. A Blavatsky também. Ela teve o contato que ela teve mais forte foi com o espiritismo americano, né? Mas vamos lá. Os fenômenos que ultimamente agitaram a América e a Europa, aqui pode ser que seja o Kardec, né? A propósito das mesas falantes e das manifestações fluídicas, outra coisa não são senão correntes magnéticas. Ou seja, não são espíritos de pessoas que morreram. A corrente é a força dos próprios médiuns envolvidos. Essa é a tese do ocultismo, tá? Pelo menos do ocultismo tal como Eliphas Levi entende.
Outra coisa não são senão correntes magnéticas que começam a formar-se e solicitações da natureza. É meu gato aqui. Pronto. E solicitações da natureza que nos convida para a salvação da humanidade a reconstituir as grandes cadeias simpáticas e religiosas. É como se fosse um impulso, uma ebulição da própria natureza para reformar o espírito religioso na humanidade. Com efeito, a estagnação da luz astral seria a morte do gênero humano. E os entorpecimentos deste agente secreto já se manifestaram por espantosos fantasmas de decomposição e morte. Então a luz astral está borbulhando, está criando novas formas, está criando novas vestimentas, novas ritualísticas, novos cantos, né? Você vê, por exemplo, o Santo Daime, a Umbanda, aquela espontaneidade com as pessoas recebem hinos, pontos. É a luz astral, é o poder da própria terra, né? Pululando ali, saindo e tentando reformar e curar a humanidade dessa cegueira espiritual da modernidade, né? Então, achei uma perspectiva um tanto muito bela do Eliphas Levi. Aí ele continua. As superstições são instintivas, e tudo o que é instintivo tem uma razão de ser na própria natureza das coisas. É nisso que os céticos de todos não refletiram bastante. Porque, como você disse que uma coisa é instintiva, é primitiva, mas é lá que tem, muitas vezes, a chave mais profunda da condição humana, né? Não é à toa, e às vezes tem até um fundamento metafísico no próprio cosmos, né? Ou seja, tá no homem porque tá no cosmos, né? Então o que que acontece? O Papus ele fala muito isso, né? Ele fala, no Talos Boêmios ele diz, né? O povo é o depositário inconsciente do verbo. Então na tradição católica, nas religiões ali, né? Das tribos, tem muitos elementos esotéricos, muitos elementos cabalísticos, até herméticos, porque se essa verdade é universal, ela está ali, né? Seja aqueles que ao redor comungam reconheçam ou não, né? E essa coisa da luz astral criar novas formas de misticismo e religião, me lembra muito, por exemplo, a galera da internet, né? Principalmente aí das redes sociais, que fazem muita crítica a novas formas de corporação, a novas formas de canto, de umbanda, fica chamando tudo de marmotagem, não pode fazer diferente do que é a marmotagem, né? Tudo bem, a marmotagem existe, né? Mas a gente tem que tomar um cuidado para não estrangular também o potencial criativo e a verdade dinâmica da religião, né? O processo, a religião é uma força viva. Então os místicos eles vão mexendo esse caldeirão, adaptando aos novos tempos, é isso, né? Jesus Cristo foi considerado marmoteiro pelos judeus, né? Buda muito provavelmente foi considerado marmoteiro pelos hindus e por aí vai. É disso que o Eliphas Levi está falando, né? Bom, e aí? Então continua. Então os livros se deslocavam perto de mim. É uma palavra dos perennialistas. Sim, sim, com certeza. Com certeza. Bom, então, os livros se deslocavam perto de mim, com ruídos, livros eu vi falando. Os papéis se agitavam e batiam uns contra os outros. A lenha estalava como se fosse partisse, e golpes surdos eram dados no forro do quarto. Eu, Olívio Levi, observava com curiosidade, mas também com tranquilidade, todos estes fenômenos, que não eram menos maravilhosos se só a minha imaginação fosse a sua causa. Ele não está querendo dizer, gente, que era apenas fenômenos da imaginação dele. Ele está querendo dizer que a imaginação era a causa desses fenômenos telecinéticos. O poder da imaginação. Né? Não é que eram coisas da imaginação dele, tá? Tanta realidade havia nas suas aparências. Aliás, acabo de dizer que de modo algum estava atemorizado e que me ocupava de outra coisa muito diversa das ciências ocultas no momento em que se produziram. Então, percebam que a compreensão e a perspectiva ocultista ela é empoderadora, né? Porque quando você vê as coisas se mexer, as mesas girar, você não sai correndo achando que é uma alma penada. Você se acalma e percebe que aquilo ali é uma produção da sua própria força, né? Ou seja, do seu próprio da luz astral que fica ebulindo dentro de você, né? Então, o que acontece? Acontece que você é capaz até de contemplar aquele fenômeno numa perspectiva bem diferente. Eu nunca deixo de falar da famosa sessão do Santo Daime que eu fui, né? E que faltou luz na cidade, e a luz voltava e ia apagar, voltava e apagava, a galera mais espírita ficou atemorizada, achando que era um espírito maligno que tinha invadido o salão, e aí começaram a fazer ação da cruz, enfim. E a galera que tinha uma perspectiva mais filosófica, mais esotérica, mais ocultista, mais filosófica, enfim,
percebia naquela coisa de apagar e desligar a luz, a chave da luz e das trevas, né, do abismo e da manifestação, do Ungrund e do Grund, né, então viram ali a chave da dualidade, enfim, tiveram todo um êxtase filosófico, um êxtase contemplativo, um lado estava tendo um êxtase contemplativo, o outro estava completamente atemorizado, paranoico com o que estava acontecendo, né, então espiritismo é paranoia, tá? Por isso que a gente que se aproxima mais do ocultismo, da filosofia, tem receios com a perspectiva espírita da experiência espiritual. Isso não é uma crítica à religião espírita, mas uma crítica à perspectiva filosófica do espiritismo, né? Tá bom? É diferente isso. Bom, como religião, obviamente, ele é válido com qualquer outro, né? Bom, então, continuando. Vamos associar, então, como é na tradição, na escola francesa, eu quero dizer tradição francesa, às vezes é o meu resquício perennialista, mas é a escola francesa, não tem uma tradição de jogo de tarô francês, né, ou americano, seja lá qual for. É escola, mas às vezes quando eu falo tradição, dá uma escorregada renegnona, aqui, renegnoniana na coisa. Vamos lá. Então, chave desse cenário, vamos pensar essa relação do arcano da força com Marte. O arcano 11. A força. Esta carta simboliza o domínio sobre os instintos, a coragem e a força interna. Essa coragem e força interna é justamente que é necessária para formar o quê? A cadeia mágica, né? Como ele falou antes. A figura central, muitas vezes retratada como uma mulher domando o leão, lembrando que a palavra razão é feminina, né? A razão, né? Ilustra a capacidade de controlar forças brutas e emocionais, utilizando a compaixão e a compreensão em vez da força bruta. Marte. O planeta Marte é associado à ação, energia, agressividade e à luta. Parece ser oposto, né? A essa calma com que essa mulher está pegando na boca do leão. Mas veja lá. Representa a vontade e a determinação para enfrentar os desafios, simbolizando a luta pela sobrevivência e a conquista de objetivos. Marte é frequentemente chamado de o guerreiro, refletindo a natureza combativa e ativa que ele encarna. Então, o que tem a ver com Marte aqui? Tem a ver que é preciso essa força de vontade para poder dominar essa natureza inferior que existe na nossa constituição, na nossa finitude, né? E essa força, esse combate, está ligado ao simbolismo de Marte. Você perceba que essa ponta para cima é como se dissesse, ó, essa natureza, esse ciclo, eu vou puxar para cima, eu vou sublimar, eu vou orientar em um sentido construtivo para ela mesma, né? Ou seja, um sentido em que ela possa encontrar a sua plena e mais radical realização, que é a realização espiritual. Né? Então, o símbolo de Marte, eu sei que aqui muita gente vai dizer que é o pênis, né? E lá o de Vênus é a vagina, mas aqui a gente está traçando um simbolismo, um símbolo paralelo, um simbolismo, uma ponte analógica e simbólica paralela para pensar essa relação. Mas continua, tem mais coisa. A luta entre instintos e racionalidade. Força. A força representa a capacidade de dominar os instintos animais e as paixões. Essa dominação é um ato de força interna, que requer autodisciplina e compreensão, simbolizando a necessidade de equilibrar a instintividade com a razão e a moralidade. Marte. Marte, como deus da guerra, pode simbolizar os instintos mais básicos, como a luta e a sobrevivência. No entanto, a energia marciana também pode ser canalizada para a ação positiva e construtiva. Assim, a interação entre a energia de Marte e a carta da força sugerem a importância de dominar essa energia e usá-la sabiamente. É quase que um desdobramento do que eu estava falando anteriormente. Autenticidade e integração. Força. A verdadeira força está em ser autêntico. E realmente, quando você é autêntico, você encontra uma força, você não sabe de onde. Brota uma força, sabe lá de onde, mas você sente um enxertamento de força vital quando você caminha em direção à autenticidade. A verdadeira força está em ser autêntico, em compreender e aceitar todas as partes de si mesmo. Olha a mulher aceitando o leão, aceitando essa natureza instintiva, né? Essa natureza mais inferior que está na nossa alma. Essa integração dos opostos, a força e a vulnerabilidade, é o que leva à verdadeira coragem e autoconfiança. Marte. Marte encoraja a autenticidade e a autoafirmação. Ele nos impulsiona a agir de acordo com nossos desejos e intenções, promovendo a ideia de que a luta e a ação são partes essenciais da jornada para a realização pessoal. A energia de Marte nos desafia a nos afirmarmos no mundo, o que, por sua vez, exige uma compreensão profunda de quem somos. Ou seja, autenticidade é fundamentalmente coragem.
Essa é a ligação da força com Marte. Força tem que ser empregada nessa tarefa da autenticidade, né? A autenticidade, gente, em termos esotéricos, a gente poderia falar que é seguir o propósito da nossa alma. Só que cuidado com isso, tá? Cuidado com isso, porque eu tenho que dizer uma coisa para vocês, ó. A nossa alma, o nosso ser do mundo, vamos dizer assim, ele é histórico, ele é temporal. Então, cada fase do tempo, né? Inclusive isso é uma verdade na astrologia. Cada fase do nosso tempo, da nossa vida, é regida por um planeta. Tem as sidárias, né? Para quem conhece a astrologia, tem as profecções. Então, o que significa dizer? Significa dizer que a verdade do propósito da sua alma, ela também se transforma ao longo da sua vida. Ela também muda. Então, cada época você vai representar um Deus, uma divindade. Às vezes são outros valores. Isso é importante para você não se apegar a um suposto sentido fixo que estava lá na sua infância e que já não faz mais nem sentido para você e que agora você quer porque quer cumprir, porque você acreditou que aquilo que você viu na infância era o propósito eterno da sua vida. Não é por aí, né? Esse propósito também, ele é também dinâmico, ele é também temporal, né? Ou seja, é como se nós assumíssemos personagens diferentes em cada época da nossa vida, em cada fase temporal da nossa vida, descesse um arquétipo, vamos dizer assim, né? Eu não gosto desse termo arquétipo, mas estou usando para vocês entenderem. Então, a coragem de assumir isso é a coragem de romper com certos padrões, né? Às vezes a coragem de romper com o relacionamento, romper com a família, romper com o emprego, romper com a religião, entendeu? Romper com um caminho espiritual. Então, é isso que tem a ver. Ah, porque não faz mais sentido? Sim, porque não faz mais sentido, porque agora é outro éon, é outro aion, é outro éon. Conceito de éon, né? O Schelling, quando vai tratar o conceito de época, as épocas do espírito da história da humanidade, ele vai dizer que no grego é os éons, né? Os éons são essas divindades que presidem parcelas do tempo. E aí nós estamos na alta astrologia esotérica, que é a verdadeira astrologia esotérica, né? Não aquela bosta que Alice Bailey escreveu, pelo amor de Deus, né? Fala, meu Deus, deixei aqui um símbolo aqui, socorro. Mas dá pra ler. Ó, eu acabei. Vamos colocando aqui essa questão agora do arcano da força, tá ligado aqui entre Gesed e Netza, esse caminho aqui, ó, né? De baixo para cima é um caminho de Vênus até Júpiter, e de cima para baixo é de Júpiter até Vênus. Óbvio que aqui, gente, um caminho de baixo para cima, tá muito claro que esse instinto amoroso, né, esse instinto sexual venusiano, né, ele pode ter várias canalizações. Você pode canalizar ele para baixo, para a Lua, olha aqui o arcano da Lua, e aí, né, você sabe o que vai dar, né? Luxúria, apegar ao passado, ciúme, depressão, cachaça, chifre e por aí vai. Cachaça, chifre, problema, né? Como diz aqui no Ceará, é o cachimbrema. Cachaça, chifre e problema é pra cá. Você tá daqui, você desce aqui e passa pelo arcano da lua. Não é à toa que você vai embriagado nos bares, vida noturna, né? As bares chamamos de vida noturna, né? Você vai pegar esse instinto e trazer ele para uma questão mais espiritual. E aí você tem aqui o arcano da temperança. Você vai temperando, né? Trazendo aqui energias mais solares, né? Mais autenticidade, mais verdade. Será que é isso que você quer mesmo? Quais são os seus reais impulsos, né? Qual é a vida autêntica que faz sentido? Qual o tipo de relacionamento que faz sentido? Aqui é caminhar nesse sentido, falar a verdade pro parceiro, né? E dar um sentido mais religioso, no sentido litúrgico mesmo, aí é uma certa castidade. Na Índia, um certo brahmacharya, uma certa contenção do impulso, né? E aí é o arcano da força mesmo. Ou seja, aí você tem que entrar num certo celibato, né? Não é um celibato absoluto, mas numa certa sublimação dessa energia para uma questão mais espiritual, ou jogar no sentido mais institucional, né? Porque Júpiter é religião no sentido mais institucional, né? A egrégora, né? A egrégora, a tradição católica, a tradição protestante, a tradição do Mahayana. Então Júpiter tem muito a ver com a expressão religiosa nesses termos mais egregóricos, né? Bom, não é mais assim, pessoais como a Lua ali, não. Bom, então vamos lá. A análise do caminho que vai de Gesed a Netza na árvore da vida, em conexão com o Arcano 11, a força e o planeta Marte, revela um rico panorama de como a compaixão e o amor, representados pelo Júpiter, né, compaixão e amor, podem ser transformados em ações eficazes e vitoriosas, Netza. Este caminho simboliza a jornada de utilizar a energia da bondade e a força interna para superar desafios e alcançar a realização. A verdadeira força reside na capacidade de agir com amor e integridade,
canalizando a energia marciana para alcançar vitórias significativas em nossas vidas. Lembrando que a letra Kaf, né, que é a letra que o 10ª letra do alfabeto hebraico, ela lembra uma mão, a palma de uma mão, pegar, agarrar, né, ou seja, concentrar, né. Então a gente vai ver que isso tem um significado, ó, tá aqui, pronto, ó, Kaf. A 10ª letra do alfabeto hebraico, que o Kaf, forma e representação. O Kaf, no alfabeto hebraico, representa a ideia de copa. Pode ser também algo assim para guardar, né? Aquelas taças de vidro, né? Uma copa, né? Ou a mão, simbolizando poder, contenção e potência, potencialidade. Pegar aquilo ali, colocar, agarrar, apertar, né? A forma da letra, que é uma curva, sugere um movimento que pode tanto conter quanto liberar. Então é como se uma força entrasse por aqui, ó, e aqui tem uma força externa, que é a força da vontade. Esse ponto aqui tem a ver com o hebraico moderno, né? A gente sabe disso. E essa força aqui que está aqui acima, poderia ser representada pela mulher, está contendo toda essa energia que vai entrar aqui, né? Então isso tem muito a ver com os aspectos da força. Estamos chegando à reta final e para quem leu aí o capítulo 11 do Apocalipse, né? Quem não leu, leia depois, pode acompanhar depois na Bíblia, né? Aqui é já para quem já deu uma olhada no capítulo, e aqui eu estou falando aqui quais são os insights que parecem ter a ver com o arcano da força. O que fala o capítulo 11? As duas testemunhas profetizam e enfrentam a oposição, revelando o poder de Deus, né? Aqui está faltando o texto de Exirato, que eu não falei aqui. Desculpa, gente, eu não falei. O 21º caminho é a inteligência da conciliação e da recompensa. É o texto do Yetzirah, tá? Sefer Yetzirah. Desse caminho aqui, ó, que vai de Júpiter a Vênus. Assim chamado porque recebe a influência divina, que aí opera por meio das bênçãos dadas a todas as existências e a cada um em particular. Essas bênçãos de Júpiter, né? Sacerdotais, né? As criaturas e as existências, Vênus, né? Então, aqui está falando de conciliação da recompensa. E o arcano da força lembra muito essa ideia de conciliação, né? Conciliar o natural e o espiritual, o instinto e a vontade, né? A nossa desejo de futuro e nossa finitude, né? Nossas raízes familiares, nossas raízes nacionais, sanguíneas, kármicas, não gosto muito de usar esse termo kármica, mas estou usando aqui para vocês entenderem. Então, como conciliar esse rio de potencialidades, né? Então, é isso que fala o 21º caminho. Vamos para o Apocalipse. Então, as duas testemunhas. O capítulo começa descrevendo as duas testemunhas que têm a missão de profetizar e dar testemunho de Deus. Elas são descritas como duas oliveiras e dois candeeiros, simbolizando a luz e a presença divina, né? Então, aqui, essas duas testemunhas, a gente pode ver o quê? A natureza e o humano, né? Como testemunha do divino, né? Então, essas duas testemunhas podem estar simbolizando essa dualidade da condição humana, do Dasein, né? Poderes e autoridades. As testemunhas têm a capacidade de realizar sinais e pragas, controlando elementos naturais. Olha a força, né? A força mágica, a cadeia mágica. Ó. Essa ideia de controle se alinha com o arcano da força, que representa o domínio das forças da natureza e da psique. Conflito e morte. Eventualmente, as testemunhas são mortas pela besta que sobe do abismo, refletindo a luta entre as forças do bem e do mal. Sobre a besta que sobe do abismo, pode lembrar o leão e o símbolo alquímico, né? O Urebis aqui, ó. O não leão verde, desculpa. Coloquei aqui no começo, acabei nem falando. Que é um símbolo alquímico, né? Então, esse leão mordendo aqui esse sol, olha o sangue de Marte, né? Ó. Olha aí a força, né? O arcano da força. Esse sol ele parece estar tranquilo, mas tem outros desenhos que ele está mais tenso, né? Então, isso aqui pode simbolizar tanto o espiritual sendo devorado pela matéria, como a natureza tem sede do espírito. Ela morde o espírito, ela morde o sentido, o significado. E isso só quem pode dar é a experiência humana, ou o sangue, né? O sangue pode aqui simbolizar a condição do humano como ponte entre a natureza e o divino, né? O sangue de Cristo, né? Por que tem a ideia do sangue? Então, o que acontece? Então, aqui pode simbolizar tanto o movimento de involução como o movimento de evolução. Né? A natureza, ela aspira a esse espiritual. Isso aqui é um símbolo alquímico. Olha aí como o arcano da força tem associação com Marte, como isso tem algumas raízes no simbolismo alquímico. Voltando para o que eu estava falando aqui, bom, conflito e morte, né? Então,
Eventualmente, as testemunhas são mortas pela besta, como eu falei, o leão, né? O leão lá devorando o sol, que sobe do abismo, refletindo a luta entre as forças do bem e do mal. A energia marciana se manifesta aqui no conflito e na resistência. Força e coragem. O arcano da força nos ensina que a verdadeira força não é apenas física, mas também moral e espiritual. As duas testemunhas exemplificam essa força ao se manterem firmes em sua missão, mesmo diante da morte, né? Lembrando que Marte rege Escorpião, um signo associado à morte também, né? Ao corte. Energia de Marte. A luta espiritual apresentada no Apocalipse evoca a energia de Marte, necessária para enfrentar os desafios. Então, eu fico por aqui. Abro agora para a pergunta, vou ligar o microfone. É isso. Ou no papo. Vai, Caio, pode falar. É mais uma observação do que uma pergunta, mas se você pega a frase em inglês do thou wilt that shall be the whole of the law, ela acaba tendo 11 sílabas. E daí a ordem que o Crowley fundou depois que ele saiu da Golden Dawn é a Astrum Argentum, que na verdade esse é o nome público da ordem, né? O nome de verdade é simplesmente AA, que é Aleph, Aleph, que é 1, seria 11. Daí na própria Bíblia é dito que as letras Aleph, Aleph, 1, estariam no templo de Salomão, quer dizer, num templo construído por Salomão, no lugar onde ele guardava a Arca da Aliança, que é a guarda que é a caixa onde estão guardados os 10 mandamentos, que você pode interpretar como sendo as 10 sefirotes. Então, quando você pega alguns esotéricos modernos, o Crowley, a John Fortune, eles escreveram bastante coisa sobre essa questão do simbolismo do 11, né? Porque é você ter o 1 além da árvore sefirótica. Daí eu não lembro se é no Zohar ou se é no Sefer Yetzirah, que chega até a especificar, assim, que as Sefirot não são 9 e não são 11, são 10. Porque senão começa aquela discussão que até hoje em alguns círculos a gente vê, mas Da'at é ou não uma Sefira? Na verdade não é, mas enfim, eu só trouxe essas observações aqui. É interessante, Caio, bem lembrado, esse é do Sefer Yetzirah, que é 9, que é 10 e não 9, 10 e não 11, né? Interessante porque, como 11 é da AF, né? E da AF é uma Séfira oculta, então há um debate se ela é ou não a Séfira. Isso mostra muito bem que está entre o ser e o não ser, né? O 11 está entre a existência e a não existência, né? Está entre o visível e o invisível, né? Não é à toa que ela é uma Séfira que marca a transição das 7 Séfiras de baixo para as 3 de cima, né? Que são os reinos mais invisíveis. Então, é muito interessante isso. E aí, o que acontece? Esse 1 que olha para o 10, né? O 11 é esse 1 que olha para o 10. Esse 10 é a árvore da vida. É o livrinho do Apocalipse, né? No capítulo 10, olha, no capítulo 10 do Apocalipse, é mencionado um livrinho, né? Que contém todas as coisas, que fala todas as coisas. Esse livrinho é o Liber Mundis, né? Esotericamente falando, hermeticamente falando. E esse livrinho é a árvore da vida. A árvore da vida é o diagrama das relações entre Deus, o homem e a natureza. Né? O ternário teosófico está colocado ali na árvore da vida. Então, o que acontece? Então, esse né? Esse mago que olha para a árvore da vida é o mago cabalista. Né? Então, o 11, ele é o mago hermético cabalista, porque é ele que vai olhar para essa árvore da vida e vai tomar uma decisão, né? De viver autenticamente, que é essa vida com consciência de que ele é atravessado por esse mistério, por essa teofonia, por essa teofonia teosófica, né?
ou ele vai abandonar isso, vai viver a vida inautêntica, né? Então, o 11 é um estado de tensão. Eu vou deixar de falar, mas assim, ele é um estado. O livro do Levi fala isso. Ele é um estado tenso, porque o 12 é que é uma forma definida. O 10 também. O 11 é como o segundo ano do ensino médio. Nem é primeiro ano, nem é terceiro ano. O primeiro ano estão todos empolgadinhos ali e tal, tal. O terceiro ano já tá assim, não, vamos sair da escola. O segundo ano é que é insuportável, porque justamente ele nem é terceiro, nem é primeiro. Quem é professor sabe que segundo ano muitas vezes é mais difícil. Por causa essa coisa intermediária sem forma, tensa, né? Dessa coisa que o 11 também pode simbolizar caos, né? Um momento de tensão, um momento de angústia, vamos dizer assim, né? Mas vai, fala aí. É o Gaspar, desculpa. Vai falar, Gaspar. Então, é umas observações que eu tenho com esse arcano, né? Você falou da questão do mago, né? Eu acho que é interessante, né, que o 11, né, ele carrega como se carregasse dois magos, né? E eu vejo que, como ele sendo o número 11, sendo uma unidade de número 11, né, eu entendo que ali está tendo o entendimento entre o ser hoje, né, daquilo que você construiu, né, das convenções da sua vida, com o ser espiritual. Eu acho que o 11 ele traz muito essa questão, né, do conflito, né, da necessidade da você buscar a espiritualidade sem que se adaptando com a sua vida, né? Porque a gente tem hoje em dia, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa ter dinheiro. Então, é aquele conflito que vai intermediar, que vai fazer aquele equilíbrio para você, né? Da sua vida, do que você trabalha hoje, do que você. Não, com a política atual, né? Com a situação atual, né? Muitas vezes as pessoas não têm um trabalho que querem, mas é o trabalho que necessitam, né? E o seu espiritual ali, né? Até que ponto, espiritualmente falando, você está fazendo uma caridade, onde a gente tem mais tempo, né, de vida é no trabalho, né? Não na vida social que está bem reduzida. Mas até que ponto ali as ideias de onde você trabalha está associado ao que você acredita espiritualmente, ao que você crê, né? E aí tá. E outro ponto também que é engraçado, né? Que é a força, por mais que você falou de Marte, né? Eu vejo Marte carregar muito, muito o masculino, mas o masculino muito agressivo, né? E a carta é uma mulher dominando essa agressividade. Olha o contraponto ainda, né? A mulher, então, ela além de ser forte, o homem ele é forte, mas ele é forte para brutalizar. A mulher, ela é forte, mas ela é forte na medida de abrir a boca do leão. E você falou que eu ia comentar também, sim, em outras cartas ou outros idealizadores da força, né, outros oráculos, né, que tem a força como símbolo, né? Se o leão ele está sempre naquele comportamento calmo, porque ela tem esse significado, né, de o leão ele tá sentado e tá aparentemente calmo. Então o leão já conhece ela conhece o leão. Tanto que ela não olha para a boca do leão. Pô, se você for abrir uma boca de um leão, você vai ter que olhar onde você está botando a mão. Se não está botando a mão nos caninos, se não está botando a mão em cima da goela do leão para atrapalhar mais ainda, para deixar o leão, né, arisco, né, na defensiva. Então, e aparentemente ela está ensinando ainda. Então, eu acho muito interessante isso desse contraponto, né? Dela carregar o símbolo de Marte e de ser uma mulher, né? Essas duas dualidades ali, ela meio que são opostas, mas elas meio que se casam, né? E é isso a minha visão, por enquanto. É muito interessante, me lembrou altas coisas, altos insights, Gaspar, muito bom. É assim, eu quase que eu pego o caderno aqui para anotar aqui alguns insights, mas você vou deixar aqui os que me vieram quando falou essa questão de exatamente isso, eu acho. A força, o arcano da força, ele é como se fosse o meio termo entre aquilo que eu quero e aquilo que eu devo. Tem o que eu quero, tem o que eu devo, e tem o que eu posso, o que é possível ser feito, né?
Então, tem, por exemplo, sei lá, tem vamos dizer assim, existe comparação política, né? Existe o ideal comunista, socialista, vamos dizer assim, de uma sociedade, né? Organizada, todo mundo trabalhando. Tem os interesses egoístas de cada um de nós, que seria o que eu quero. E tem aquilo que é possível. O que é possível? Uma social-democracia, indo devagarinho, através de eleições, educação. Não adianta ir de uma vez, que a população não está preparada. É o que tem para hoje. É o realismo político, né? Então, isso é um ponto. O arcano da força é como se fosse a social-democracia, nesse sentido. E uma coisa interessante que você falou, esse contraponto da Marte ser energia masculina e ser representado por uma mulher. É realmente muito interessante. E na Cabala, Marte está no pilar feminino, né? Que é o pilar da severidade. Olha como é interessante, né? Na Cabala, a severidade é feminina e a misericórdia é masculina. Isso já contraria certas intuições que a gente tem comumente aqui, né? Mais gregas, né? De que o homem, a coragem, a mulher, a doçura, né? Mas, obviamente, o fato de ser a mulher me parece querer dizer que a verdadeira força é aquela que não aplica a força, né? Então, por exemplo, o poder, isso é um axioma da sociologia, por exemplo. O poder baseado na força é fraco, né? Por exemplo, o poder do ladrão. O poder do ladrão, do bandido que te assalta, ele é um poder baseado na força. Se você toma a arma dele, ele se torna fraco. Agora, o poder baseado na persuasão, no convencimento, ele é forte. Ou seja, o poder político, por exemplo, que é um poder baseado no consenso, que é a eleição, ele é muito mais forte do que o poder do bandido. Porque não tem como você tomar um consenso que muita gente votou naquele cara de uma vez, né? Então, olha como paradoxo. O poder baseado na força é fraco. E o poder baseado na razão, na conversa, no diálogo, no convencimento, esse poder, ele é forte. E aí ele é feminino, né? O diálogo, a disposição de ouvir. Eu gostei muito quando tu falou que é como se fosse a gente não se deixasse engolido, né, pela cotidianidade, né? Então, nós trabalhamos, coisas que nós não gostamos, acordamos cedos, ganhamos mal, vivemos uma vida agitada, não conseguimos descansar direito, todas essas aflições desse mundo capitalista, neoliberal, pós-industrial, essa Babilônia que a gente vive hoje em dia, no século XXI, né? Mas isso tudo, você tem que aplicar uma força, e aí é o arcano da força, né? Para não ser engolido por essa cotidianidade. Porque quando você é engolido pelo cotidiano, você cai na vida inautêntica, né? Na Dasein Análise. A vida autêntica, aqui, por exemplo, nós aqui, em plena quinta-feira, 7, 8 horas da noite, né? No Google Meets, discutindo arcanos, simbologia, eu tenho certeza que vocês têm muita coisa para fazer, eu também tenho muita coisa para fazer, mas nós não estamos nos deixando engolir pelo cotidiano. Nós estamos aplicando força, né? Nós estamos resistindo a ser engolido pela normose. A normose é a vida inautêntica, né? Uma vida que não é refletida. No nosso caso, aqui o nosso autocuidado, né? Ele é atravessado pela semântica do neoplatônica, mágica, né? Nossa forma de escapar da cotidianidade é trabalhar esses mistérios arcanos que acabam muitas vezes elucidando questões profundas do nosso inconsciente, né? Sinalizando questões místicas, etc. e tal. Então, por exemplo, me parece que o Foucault, no final da vida, quando ele vai falar do epimeleia, que é a questão do autocuidado, ele vai voltar um pouco para os neoplatônicos e vai mostrar ali como aquela teologia, se eu não me engano, eu posso estar enganado. Eu vi assim por alto, não sou um grande conhecedor de Foucault, posso estar enganado. Se tiver algum Foucaultiano aí no futuro vendo esse vídeo, me perdoe de antemão se eu tiver confundido bastante as bolas. Mas eu vi, em algum momento, essa noção de que o Foucault estaria falando, né, de que essa vida lá teúrgica, né, era como se fosse uma espécie de autocuidado, né? E esse autocuidado é bem o arcano da força. Esse autocuidado requer o reconhecimento da nossa finitude, né? Mas, ao mesmo tempo, esse reconhecimento da nossa finitude não é uma espécie de se render a ela, mas resistir a ela, né? Reconhecer e resistir, né? Reconhecer para resistir. Aliás, esse reconhecimento ele já é uma força aplicada, né? Porque muito pior é quem não reconhece. Inclusive, o William Reich, né, que escreve sobre fascismo, nazismo, recomendo muito. O livro dele
eu esqueci agora o nome agora, e é fantástico esse livro. Ele fala muito que o fascismo é porque a classe média, olha como é interessante, ela fechou o contato com os instintos, com a sexualidade, com o corpo, né? Viveu só aqui no mundo do trabalho, no mundo dos negócios. E aí, quando fecha essa conexão com o leão, o que que acontece? Essa raiva, essa coisa faz eleger o Hitler, faz eleger um ditador, um cara que vai botar moral, que vai destruir tudo, né? Como se essa energia sexual reprimida fizesse com que a pessoa se dedicasse a regimes violentos, né? Então, é como se o fascista ele não conseguisse se sentir o desejo sexual pleno, ele não consegue sentir prazer real no sexo, né? Ele cortou essa ligação com a base, ele cortou essa ligação com a força, né? Então, ele consegue reunir força porque nós estamos no mundo das redes sociais, do meio de comunicação, aí consegue atingir rapidamente, viralizar muita gente, mas essa força ela é fraca. Por que que ela é fraca? Ela só é forte porque ela é em comunidade junto, aí faz um grande estrago. Mas quando você interpela ela, você pega o fascista, interpela ele, você vê que ele não tem respostas, você vê que é só um ódio, um puro ódio, não sei do que, mal saber do que, né? Então, isso para o Reich é cortar com o instinto. Isso me lembra muito o arcano da força. Então, o arcano da força é o arcano da saúde psicológica nesse sentido, né? Então, é isso. Vai, Caio, pode falar. Não, só um comentário rapidinho, assim, eu não lembro se você chegou a comentar isso durante a aula, mas você e o Gaspar levantaram a questão desse arcano ser dois magos, e que eu me lembre, no Tarot de Marsella, o arcano do mago e o arcano da força são os únicos nos quais o personagem usa um chapéu na forma de um 8 deitado. É o mesmo chapéu, que é o infinito. É bem lembrado, exatamente, tem essa, bem lembrado, exatamente, existe esse detalhe aí, já ouvi falar dele também. É realmente, né, que é o do infinito lá em cima, né, interessantíssimo isso. É bem lembrado. Bom, então é isso, já são 8h13, a gente fica por aqui, qualquer coisa a gente continua no grupo, obrigado pela participação de todos, e vou já postar no YouTube e colocar o link no grupo, tá certo? Valeu, galera, boa noite a todos, e até a próxima que a gente vai estudar o arcano do pendurado. Valeu, galera.